internacional, o presidente Lula se reuniu com líderes dos Emirados Árabes Unidos. O brasileiro também voltou a falar em paz entre Rússia e Ucrânia. Yasmin Costa chegando ao vivo com as informações pra gente. Yasmin, boa noite para você. O que o presidente disse que falta para acabar de vez com esse conflito? Oi, Li. Boa noite para você também, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na programação de sábado da Jovem Pan. Olha, o presidente da República deu uma certa alfinetada ali no governo norte-americano ao deixar hoje o hotel onde ele se hospedou na primeira parada dessa viagem internacional na China. Lula, ele foi questionado em alguns pontos e um desses questionamentos foi justamente a guerra entre Rússia e Ucrânia. E na colocação, na avaliação do presidente brasileiro, ainda falta uma posição mais enfática ali do governo norte-americano. O governo norte-americano, na avaliação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, deveria parar de incentivar essa guerra entre Rússia e Ucrânia. Vale lembrar que o presidente da República, ele é um dos incentivadores entusiastas da ideia da criação de um grupo para tentar resolver esse conflito ali entre Rússia e Ucrânia de forma diplomática, através de negociações. Aí essa fala do presidente da República envolvendo essa questão da guerra, a gente separou para a nossa audiência acompanhar. Vamos ouvir. É preciso que os Estados Unidos pare de incentivar a guerra e comece a falar em paz. É preciso que a União Europeia comece a falar em paz, para a gente poder convencer o Putin e o Zelensky de que a paz interessa a todo mundo. Bastante nos Estados Unidos e aqui no Brasil, né, Yasmin? Conta pra gente como foi essa repercussão dessas declarações do presidente Lula em Brasília. Pois é, Lívia, repercussão quase que imediata de uma fala do presidente da República. Por exemplo, o senador Sérgio Moro, ele usou as redes sociais para falar exatamente desse ponto aí do presidente da República querendo a paz com relação a esse conflito aí entre Rússia e Ucrânia e criticando os Estados Unidos. O que Sérgio Moro disse? Abre aspas, o novo Neville Chamberlain, no seu perfil do Twitter, e colocou a imagem de Lula justamente durante essa declaração à imprensa, quando ele saía ali da China. Neville Chamberlain, melhor dizendo, foi o primeiro-ministro do Reino Unido entre 1937 e 1940. E ele ficou muito conhecido por fracassar ao tentar ali, de uma forma diplomática, tentar ali convencer Hitler de que ele deveria abrir mão dos planos da Alemanha. E por isso é essa certa ironia usada pelo senador e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, quando vem essa fala do presidente da República tentando aí ser um intermediador desse fim da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Yasmin, presidente Lula está nos Emirados Árabes Unidos. Quais são os próximos passos dele? Chegou hoje cedinho, viu, Lívia, aos Emirados Árabes Unidos. Pelo horário de Brasília, há uma diferença ali de 7 horas daqui do horário da capital do país para o país do Oriente Médio. Chegou por volta das 7h15 da manhã. Foi recebido pelo presidente dos Emirados Árabes Unidos em uma cerimônia ali oficial que teve, inclusive, foi tocado o hino brasileiro. E vale lembrar que os Emirados Árabes Unidos, essa relação, essa conversa, porque Lula e o presidente do país, eles tiveram uma conversa para tratar de pontos importantes, até porque os Emirados Árabes estão entre os 3 principais parceiros comerciais do Brasil no Oriente Médio. Para a gente ter uma ideia, no ano passado, a relação bilateral entre os dois países movimentou 5 bilhões e 700 milhões de dólares. O grande destaque é justamente a questão do agronegócio, mas também foram discutidas outras questões nesse encontro entre os dois presidentes, principalmente também questões envolvendo o meio ambiente. Por quê? Porque os Emirados Árabes Unidos estão comprometidos na questão ali ambiental, e inclusive vão sediar no final desse ano a COP28, e o Brasil já se candidatou para ser ali o país que recebe a COP30 em 2025.
5, e aí eles tiveram também uma conversa envolvendo essa questão ambiental. Agora, dos Emirados Árabes Unidos, o presidente da República retorna aqui para Brasília. O voo dele deve chegar aqui na capital do país no final do dia de amanhã, e ele segue com essa agenda ainda prevista aí para esse mês, com viagens internacionais, que essa é uma agenda do presidente da República, e a previsão é que agora, em abril, ele ainda visite o governo português. Volto com você. Obrigada pelas informações. Yasmin Costa, até já com mais notícias aí de Brasília pra gente. Hora então de analisar essas viagens da comitiva presidencial na China e essa viagem também agora aos Emirados Árabes Unidos com o professor Carlo Cauti, ao vivo aqui conosco neste sábado. Professor, bem-vindo, boa noite. Bom, nós temos vários assuntos para repercutir, mas selecionei 2 aqui que acredito que serão muito bem explicados pelo senhor. Sobre essa tentativa de Lula de costurar, de construir esse plano de paz. Na China havia muita expectativa, inclusive ele chegou a levantar essa questão de que haveria um apoio dos chineses, do presidente Xi Jinping, na consolidação desse plano de paz. Ele chegou a falar sobre isso, Xi Jinping até sinalizou que era uma iniciativa importante, mas preferia falar sobre isso reservadamente. Ao que parece, isso não avançou com os chineses. Será que Lula vai ter sucesso na construção desse plano de paz? O que ele precisa fazer para que essa proposta avance? Boa noite, Lívia. Boa noite para o nosso público. Bom, primeiramente, Lula precisa entender o que está acontecendo na Ucrânia, porque, evidentemente, ele não entendeu que temos um país que foi invadido, que foi a Ucrânia, e um país que é o invasor, que é a Rússia. E temos um país que está sob empate do território, sob ocupação militar, que é a Ucrânia, e um país que está mantendo tropas de ocupação nesse país, que é a Rússia. Então, do ponto de vista do direito internacional, é muito claro. O direito internacional proíbe a invasão de um país pelo outro. Então, Lula precisa entender, primeiramente, que há regras no mundo que devem ser respeitadas. Dito isso, se a Ucrânia hoje parar de lutar, parar de continuar enfrentando a Rússia em seu território, a Ucrânia para de existir. Enquanto se a Rússia parar de lutar, parar de invadir um outro país, simplesmente a guerra acaba, né? Então, isso é só para deixar claro também para o nosso público como que está a situação no terreno. Dito isso, é evidente que não existe um plano de paz brasileiro nesse momento, é mais uma questão de propaganda e marketing, diria, né? É quase uma marketagem do presidente brasileiro, porque não há nenhum tipo de proposta concreta no terreno para tentar parar, pelo menos, o conflito, pelo menos chegar a um cessar-fogo, né? A paz provavelmente vai demorar anos para ser negociada, mas precisamos que os combates terminem, pelo menos por um tempo limitado. E até agora não há nada de concreto em cima da mesa, apenas uma vontade de Lula de protagonizar algo desse tipo, mas não há nada de concreto ainda, nem apresentado para o público brasileiro, muito menos mundo afora. Muito diferente do que foi, por exemplo, aquela tentativa, também fracassada, de 2010, de tentar mediar com o programa nuclear do Irã, quando de fato havia algo de concreto na mesa, ou seja, o urânio iraniano poderia ser enriquecido nas centrais brasileiras, aqui de Angra 1 e 2. Nesse momento não há nada nesse sentido. Então, de fato, muita fumaça e nada mais do que isso nesta proposta ou tentativa de proposta de paz do Brasil para tentar terminar a guerra na Ucrânia. Agora, professor, o senador Sérgio Moro deu uma alfinetada no presidente Lula, o comparando com Chamberlain, que também tentou, por meio da política do apaziguamento, tentar dissuadir Hitler de avançar na conquista de novos territórios durante a guerra. Você concorda, professor, com essa crítica feita por Moro? É mais ou menos por aí? Bom, Lívia, acho que o senador Moro foi até elegante demais nessa crítica, porque Neville Chamberlain, ele foi o líder do appeasement, do apaziguamento contra Hitler, no final dos anos 30, quando ainda não havia um conflito em andamento na Europa. Ele tentou evitar um conflito, mas quando Hitler invadiu a Polônia, Neville Chamberlain, ou seja, começou de fato a guerra, Neville Chamberlain teve a coragem de ir no rádio, na BBC, e declarar
para os seus cidadãos que o Reino Unido estava em guerra contra a Alemanha nazista. Então, Neville Chamberlain demonstrou, pelo menos na última hora, coragem, coisa que, evidentemente, o presidente Lula não está demonstrando, porque, lembramos, a guerra já começou na Europa. Não estamos tentando evitar um conflito, estamos um conflito já iniciado há mais de um ano. Tem um país que está sofrendo com uma guerra que está tirando até energia elétrica das casas dos ucranianos, 1/3 da população. A gente segue com mais notícias. A gente segue com mais notícias, professor. Daqui a pouco a gente volta a falar desse assunto.